Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco, tudo bem, gente? Vamos lá, né? Vou tocar neste vídeo com vocês sobre a situação do Barbieri, né? Precisamos também falar um pouco da SAF, da especulação em torno de um novo técnico aí para o Vasco da Gama, caso a equipe não vá bem contra o Goiás. É um absurdo. É um absurdo. É muito amadorismo, né? É muito amadorismo, assim, contar com o jogo diante do Goiás, ver o desempenho da equipe, e se a equipe for mal, tiver um resultado ruim, desempenho não, se tiver um resultado ruim, o Vasco vai demitir provavelmente o Barbieri e vai contratar um técnico. Quando se tem essa definição de que espera-se por um jogo, é porque já se sabe que o técnico não está conseguindo entregar. É um absurdo uma situação dessa. É de novo o dirigente se escondendo atrás de resultado e não de desempenho. E o mais absurdo de tudo isso, acho que qualquer torcedor do Vasco e torcedora do Vasco hoje consegue entender que a SAF não tem diferença nenhuma em relação ao modelo associativo. É claro que a situação no Vasco não é tão horrorosa como acontecia no passado, mas é inacreditável como essas pessoas não entendem nada de futebol. A começar com o fato de que o Abel Braga é um homem forte, é um dos homens fortes do futebol do Vasco da Gama. Com todo o respeito ao Abel, qual é a competência dele como dirigente? Quando é que ele se mostrou ser um dirigente interessante? Porque aqui no Brasil a gente tem essa mania, né? De entregar cargos importantes para ex-jogador. O cara era um ex-jogador, então entrega-se um cargo para ele de treinador da base ou da equipe e assim por diante. Quando o cara não fez uma preparação, não teve uma preparação, por exemplo, para esse tipo de situação, né? Então você tem um técnico que já não era grande coisa, era um técnico já decadente, e era decadente o Abel, né? Então ele termina ali de certa forma, na carreira dele como técnico, ele vira dirigente. Mas com qual competência comprovada? Né? Ele poderia até ser um bom técnico, alguns poderiam até gostar do Abel como técnico, mas e como dirigente? Por que o cara, que era um técnico importante, digamos assim, né, para ser bastante gentil com o Abel, vai necessariamente ser um bom dirigente? Então essa ação de contratar o Abel é uma ação de uma gestão amadora. Entende? Muito amadora. E aí você tem ali o Barbieri, o Abel disse que tá tudo muito bem, que o contexto é muito bom, já falou isso na entrevista há pouco tempo, que a coisa tá muito boa no Vasco da Gama, né? Os jogadores estão ali muito conectados ali com o técnico, com o Brax e com o técnico. Há uma conexão muito boa entre ele, Brax, né? E o técnico Barbieri, né? E que os jogadores se sentem muito protegidos no ambiente, que tá tudo muito bem no ambiente, gente, do Vasco da Gama. Tá tudo perfeito no Vasco da Gama. Só que a equipe está a 9 jogos sem vencer. Né? Então essa fala aí do Abel, claro, não estava a 9 jogos quando ele deu essa fala aí, evidentemente estava com, acho que 6 partidas aí sem vencer. Né? Então na verdade eles são os principais responsáveis claramente por isso daí. Agora, quando a gente olha para a equipe, precisamos falar que o Barbieri não dá, né? Não dá. Raramente eu falo aqui que uma equipe precisa de um técnico quando ela tem um. Mas na minha opinião, o Barbieri já não é técnico do Vasco. A presença dele no comando do banco de reservas do Vasco é algo meramente, sabe, não tem nada a ver com a realidade mais, né? É algo fantasioso. E o Barbieri se revela, né, mais uma vez na minha opinião, um técnico aí qualquer. Mais um técnico superestimado no futebol brasileiro. Porque às vezes apresenta algumas ideias interessantes. O que as pessoas se esquecem é que o profissional pode ter boas ideias, mas ele não tem que ser julgado somente pelas suas boas ideias. Também tem que ser julgado pela execução dessas ideias. Como é que o Barbieri executa algumas das suas ideias como técnico, que aliás eu não sei nem quais são, viu? Porque na gestão dele no Red Bull Bragantino, né, com exceção da primeira temporada ali que teve muita ajuda, né, quando ele segurou a onda sozinho ali, ele se mostrou um técnico horroroso. No Red Bull Bragantino. É esse técnico mesmo, gente, que a 777 contratou pro Vasco, um técnico horroroso, né? Então ele se mostrava ali um técnico que... o Bragantino, quando ele saiu do Bragantino, estava jogando de forma muito reativa. Muito reativa. E o que a gente percebia é que não havia um treinamento, claramente não havia um treinamento para que a equipe jogasse de forma reativa. Era meio confuso, né? A impressão que se passava é que o Barbieri treinava a equipe para ter um pouco mais de trabalho com a bola, a trabalhar um pouco mais também no campo de defesa do adversário, mas dentro de campo a equipe apresentava um jogo completamente diferente e ele fazia alterações, inclusive,
para que a equipe fortalecesse o jogo defensivo. Absurdo. Esse cara foi contratado pela 777 para ser técnico do Vasco. E eu falava no começo que o Barbieri não tinha condição de tocar esse projeto. Não tinha. Não era algo para um técnico tão, na minha opinião, verde ainda como ele. E outra coisa, o Vasco tem que parar com essa história, né, de ficar valorizando tanto profissionais ligados ao Flamengo, né? Não é a primeira vez. Tem que parar com isso. Né? Tem que parar com isso definitivamente. Olha só, vamos falar agora sobre a questão do técnico aí, né? Do Vasco da Gama. Antes disso, permitam-me só falar que este vídeo tem um patrocínio aqui da PagBet, que é um caso de aposta importante, tá? Aqui no futebol brasileiro. Chegou para democratizar o acesso às apostas para você que curte uma aposta esportiva, tá, gente? Para você que curte uma aposta esportiva, tá? Porque a aposta realmente não é algo para amador, não. Tem que ter muita objetividade e tal. Mas se você curte realmente uma aposta esportiva, por que não conhecer a PagBet, que é um caso de aposta interessante, tenta deixar tudo tranquilo para você, tudo muito leve, sem burocracia, o acesso ali o cadastro é muito fácil também. Se você precisar de um atendimento, vai ser humanizado durante 24 horas por dia, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, já testei, né? Vai ter um ser humano e não uma máquina para te atender. Você pode depositar a partir de R$1, meus amigos, e já começar a jogar. R$1. Tudo via Pix, tanto o depósito como o saque. Se você depositar R$1 e não curtir, né, você pode pegar o seu dinheiro de volta, não tem nenhum problema. Cai de novo na sua conta. Mas você já pode apostar a partir de R$1 depositado. É impressionante, né? As cotas também são muito altas na PagBet. Se fosse você, eu me cadastrava lá, né? Se você realmente curte uma aposta esportiva, e fazia um teste. Colocava lá um valor mínimo lá para ver como é que é, para sentir a atmosfera, sentir o layout. Né? Se você não curtir, você pega o seu dinheiro de volta, rapidamente cai na sua conta. E de quebra, se você fizer isso, se você se cadastrar e colocar lá pelo menos um valor mínimo, vai dar uma força muito importante aqui para o meu trabalho. E meu trabalho precisa da força de você, torcedor e torcedora do Vasco. Tá bom, gente? Preciso que os torcedores gigantes me ajudem aqui no meu trabalho. Então, não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na PagBet, beleza? Muito obrigado pela gentileza. Voltamos então aqui à questão do técnico do Vasco da Gama. Os nomes especulados, gente, né, nos mostram que o Vasco da Gama aparentemente pode trazer um técnico brasileiro, né? E aí quando você percebe que o Abel Braga é o homem forte ali, um dos homens fortes do futebol, não é o único, evidentemente, mas é um cara que tem influência ali na interna do Vasco, evidentemente, claramente que ele vai fortalecer muito a ideia de um técnico brasileiro. E qual técnico brasileiro? Qual? Né? Porque a situação está muito complicada. O Rogério Ceni, que é um psicopata, né? Que é um cara que não sequer explica para os jogadores o que está acontecendo, o que ele quer que os jogadores façam em campo, né? Um técnico que sai do São Paulo para a porta dos fundos, Rogério Ceni, né? Não dá, né? Outro jogador, Lisca doido, é isso mesmo? Outro enganador, um cara que é ultra defensivo e que não sabe armar a equipe para ser defensiva, é esse técnico, né? Qual técnico o Vasco vai trazer? É complicado, gente. Eu aqui tenho alguns nomes na minha cabeça e poderia perfeitamente indicar no vídeo aqui para vocês, mas esse vídeo aqui, por exemplo, vai ter 1000 visualizações, gente. No máximo, a torcida do Vasco, de fato, tá deixando de lado o meu canal, né? Então, posso até fazer um vídeo aqui indicando técnicos para o Vasco da Gama, mas eu lamento muito, né? Só de imaginar que o Abel vai fortalecer a ideia de um técnico brasileiro. E aí, é mais uma vergonha da dona 777, né? É mais uma vergonha. Por quê? O torcedor do Vasco precisa quebrar essa impressão de que tá tudo mais ou menos igual com a SAF em relação ao que era antes, o modelo associativo. E acho que para dar uma ajudinha, para quebrar essa percepção, a SAF deveria contratar um técnico de peso, um técnico importante. Não é o Guto Ferreira, pelo amor de Deus, né? De peso no sentido de ter um conhecimento aí de futebol, porque tem essa piada aí com o Guto, né? Nas redes sociais, inclusive, alguns torcedores do Vasco também estavam fazendo essa piada, torcedores do Galo também. Mas o fato é que precisa trazer um torcedor aí, trazer um treinador de muita relevância no contexto aí do futebol europeu. Hora de buscar um técnico importante na Europa, trazer e entregar para o Vasco, né? Um técnico importante. A SAF tem dinheiro e tem obrigação de entregar para o Vasco da Gama bons profissionais. Aliás, né, isso tudo foi prometido, né, pela 777. Então, eles fizeram essa promessa de que entregariam para o Vasco os melhores profissionais. Então, precisam entregar um técnico diferenciado. E há inúmeros bons técnicos no futebol europeu. Aqui na América do Sul também tem alguns. Não é para trazer qualquer um técnico, mesmo da América do Sul. Tem que trazer um cara que esteja fazendo um trabalho diferenciado mesmo. E tem condição de fazer isso. Ah, mas vai ser caro. Não importa.
tem que fazer uma concessão, pelo menos uma concessão, e trazer um grande técnico, porque o Vasco merece e o Vasco precisa. Agora, não dá para continuar com essa enganação chamada Barbieri. A equipe tem 10 dias aí, já não tem mais 10 dias, né? Mas um tempo aí interessante aí, até o próximo jogo, né? Era o momento de trazer imediatamente o técnico, ele já vai se acostumando ali com os jogadores, né? Até as próximas partidas, até a próxima partida, por que não? Agora, não dá para esperar o jogo contra o Goiás. Claramente os caras não acreditam mais no Barbieri. Estão esperando aí um resultado ruim para mandarem o técnico embora. Isso não tem o menor sentido, gente. Como é que o Brax aceita uma situação dessa? Eu que já fiz vídeo nesse canal elogiando ele também. Como é que ele se submete a uma situação dessa? Como é que aceita uma situação dessa? É lamentável. Então o CB precisa buscar um técnico de verdade e muito bom, de muita relevância no mercado internacional para o Vasco da Gama. Alguns clubes brasileiros estão fazendo isso. Por que o Vasco não pode fazer? Por que o Gigante da Colina não pode fazer? Então, para mim, é vergonhoso o que está acontecendo. Acho que o Vasco precisa, de fato, aí mandar o seu Barbieri embora, o enganador chamar o Barbieri embora, que é um enganador, né? É um cara superestimado, né? E buscar um técnico de verdade fora aqui do mercado nacional, evidentemente. Tá? Alguns falam, vou buscar o Mano Menezes caso ele saia e tal. Olha o Inter. O que está acontecendo com o Inter? Vocês veem o jogo do Inter? Você sabe como é que o Inter está jogando? Né? Então eu acho que tem que ter um técnico, tem que ser um técnico internacional aí, importante, e a CB tem obrigação de entregar esse técnico aí para a equipe do Vasco. Um técnico bom, de alto nível, né? Que tenha conhecimento de verdade de futebol e possa fazer algo diferente, um trabalho realmente diferente e protagonista nessa equipe do Gigante da Colina. Tá bom, gente? É isso.